um dos maiores serial killers que já houve na história, cujo nome foi usado para uma das gangues mais perigosas que já existiu na Índia. Conheça hoje a história de Tugh Behra. Tugh Behra, também conhecido como Buran Jameder, o líder Tugh, nasceu por volta de 1775. Fontes relatam que foi no final do século XVIII para o início do século XIX. Não se sabe muito sobre sua família. O que se sabe é que ele fez parte de um grupo de assassinos e ladrões que se nomeavam Tughs, no qual a participação desse grupo era passado de pai para filho. A Índia conviveu por cerca de 500 anos com a perigosa atuação dos Tughs. Estes criminosos costumavam andar armados com um katha, uma espécie de um punhal comum na região indiana, mas praticavam o estrangulamento como marca característica de execução, pois no início da atuação desses bandos era um meio de assassinato considerado pela lei de menor gravidade, se comparado às outras agressões que resultassem na morte com derramamento de sangue. Porém, com o passar do tempo, o estrangulamento foi empregado como marca do modus operandi do grupo e como método cerimonial de execução, mas eles não tinham o menor receio de sangrar ou esquartejar as vítimas antes de se desfazer dos corpos. Behra era seguidor do sikhismo ou sigismo, uma religião hindu seguida por 23 milhões de pessoas no mundo, que se desenvolveu durante o conflito entre o Islã e o hinduísmo, e que combinava o monoteísmo muçulmano com tradição indiana. Entre eles era comum a veneração declarada pela deusa Kali, importante divindade da destruição do hinduísmo. Deste modo, era justificável que suas ações correspondessem ao cumprimento de um propósito divino. E por essa adoração, havia algumas regras entre os Tughs. Eles não matavam pessoas da casta dos brahmanes por serem sagrados. Não roubavam de uma pessoa que não matasse antes. Doentes eram poupados e mulheres não eram assassinadas por respeito ao gênero de Kali. Ao longo dos anos, os Tughs foram constituídos por diversos bandos e tiveram vários líderes, mas entre eles a figura do Tugh Behra merece um destaque especial pelos extremos de fanatismo e violência. Ele aderiu de forma ativa ao mundo dos ataques sorrateiros com disfarce de culto quando tinha um pouco mais de 20 anos. Mas é possível que a convivência com os Tughs ocorresse desde o seu nascimento. Ele preferencialmente assassinava suas vítimas com um rumal, um lenço cerimonial branco e amarelo. Outro método de asfixia usada pelo indiano era o uso de um laço de seda com um peso de chumbo pendurado nas pontas, parecido com as boleadeiras dos gaúchos. Normalmente, Behra não atuava só. Muitas vezes saía com seu séquito de capangas, um bando entre 30 a 50 homens. Era comum que as crianças acompanhassem os bandos para constituir nelas o hábito e a assimilação da experiência e também para disfarçar a natureza perigosa dos infiltrados. Como adicional mortífero em sua prática, um medalhão preso à faixa utilizada para o estrangulamento pressionava a garganta da vítima e garantia uma morte agoniante. Os números de vítimas de sua ação direta são incertos, pois há indícios de que ele tenha matado pessoalmente mais de 120 pessoas. E também persistem especulações que multiplicam essa quantidade e chegam em mais de 930 assassinatos. Quando os britânicos dominantes da Índia empreenderam uma verdadeira caçada aos grupos, um dos métodos empregados pelos ingleses foi a delegação feita pelos próprios membros dos grupos de criminosos em troca de imunidade, o que abalou uma base fundamental entre eles, a confiança. Uma vez que passaram a desconfiar um dos outros, a coesão foi prejudicada, e isso favoreceu a política de combate desempenhada pelos europeus.
O governo britânico enviou um soldado chamado William Henry Sleeman para uma investigação mais profunda em 1822. Sleeman foi nomeado magistrado do distrito de Narsingapur, em Madhya Pradesh, para coletar as informações de Bera. Nesse meio tempo, o Lord William Bentinck foi nomeado governador-geral da Índia. Ele deu total liberdade aos investigadores para revelarem todas as informações com Bera e seu grupo de assassinos. Bentinck também equipou a equipe de investigadores com forças de segurança. Após várias investigações, em 1838, Bera foi preso. Após sua prisão, ele revelou que ele, juntamente com os membros do seu grupo, haviam matado quase 931 vítimas, das quais 150 foram mortas pelo próprio Bera. Após contar tudo sobre seus crimes, os outros membros do seu grupo também foram presos pelos britânicos. E em 1840, Bera e sua gangue foram executados enforcados em uma árvore em Jabalpur. E os outros que foram sendo encontrados depois foram enviados para um reformatório de Jabalpur. A vila de Islamabad, em Jabalpur, Madhya Pradesh, recebeu o nome do soldado britânico William Henry Sleeman, e um memorial também foi construído em memória de Sleeman. Em 2005, o escritor Mike Dash publicou o livro Thugs, a verdadeira história do culto assassino da Índia, sobre a biografia de Bera. E em 2018, foi lançado o filme hindi Thugs of Hindostan, que traduzido Bandidos do Hindustão, produzido por Aditya Chopra e estrelado por Amir Khan e Amitabh Bachchan nos papéis principais. E aqui se encerra mais uma história de um serial killer, na verdade, um dos maiores do mundo. Me conte nos comentários o que você achou sobre a história de Thug Bera. Ele pode ser mesmo considerado o pior serial killer da história?